Agora você vai saber em detalhes como funcionou um suposto esquema montado para desviar recursos públicos da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, a EMURB. De acordo com as investigações do Ministério Público, tudo era comandado pelos principais diretores da autarquia, como nos mostra a reportagem de Adailson Oliveira. O Ministério Público decidiu pegar as investigações sobre os desvios de recursos da EMURB e dividir em 12 processos. Pegou as empresas envolvidas e colocou em ações separadas. Em todas as denúncias aparecem os nomes de Jackson Marinheiro, ex-presidente da EMURB, Jorge Ney Fernandes, diretor financeiro, José Carlos Silva Fernandes, diretor operacional. Eles são acusados de chefiar um grupo que desviou 7 milhões de reais do município. O principal esquema era aumentar as horas de máquinas e caçambas locadas pela EMURB. A empresa AR Construções e Terraplanagens desviou, junto com funcionários da EMURB, quase 200 mil reais. A construtora brasileira, mais 671 mil reais. A M Castro ajudou a desviar 721 mil reais. A GS Limitada, 332 mil reais. Ferronorte, mais 340 mil reais. No caso dessa empresa, dezenas de controles desapareceram. A construtora Selva, onde a EMURB mantinha contrato de 13 caçambas e 7 máquinas, o desvio chegou a 1.687 mil reais. Na JMG Souza, mais 1.380 mil reais. Em todos esses casos, o Ministério Público descobriu que as máquinas trabalhavam normalmente e as horas eram anotadas corretamente. Mas quando chegavam no setor financeiro, as horas eram multiplicadas. O Ministério Público chegou a denunciar a direção da EMURB de que ela deixava as máquinas da prefeitura ficarem danificadas para poder fazer contratos com terceiros. E olha que existem várias máquinas paradas aqui no pátio da EMURB. E para que você entenda como funcionava o esquema, era assim. Em 2015, uma máquina trabalhou 482 horas. A EMURB deveria pagar 24 mil reais à empresa e pagou 133 mil reais, criando várias horas fictícias. Só aí o grupo levou mais de 90 mil reais. Isso nós estamos falando apenas de uma máquina e de uma empresa. Essa mesma firma fez isso 29 vezes durante esse ano. O caso que também chamou a atenção foi o fato de um assessor de Jackson Ramos, Alexandro de Souza Cabral, construir uma casa no Portal da Amazônia com materiais do almoxarifado da EMURB. Ele levava tijolos, areia e cimento. O motorista do ex-presidente Maicon das Chagas Ferraz também fez o mesmo. Construiu uma casa no bairro Placas, retirando materiais da EMURB, com autorizações assinadas por Jackson Marinheiro. Essas denúncias, elas são frutos de uma investigação muito criteriosa, cautelosa e que levou um tempo de amadurecimento das informações, né? Os processos, eles são lastreados com prova documental, pericial e também de testemunhos. Em 2013, a direção da EMURB gastou 1,5 milhão de reais com combustível, sem previsão em lei ou orçamentária. Os valores dessas compras, feitas em 2 postos de Rio Branco, não foram lançados no balanço patrimonial. Para disfarçar, o grupo colocou nas planilhas que não havia débitos nos referidos postos de abastecimento. Todo o esquema foi detalhado por 2 funcionários da EMURB, que aceitaram fazer delação premiada e contaram como os desvios eram feitos. Um deles, Carlos Henrique Souza e Silva, era chefe da divisão de transportes, e Eliandra Conde da Silva era quem preenchia as planilhas com as horas fictícias. Muitos desses testemunhos são de pessoas que participavam de alguma forma desse esquema criminoso. Eram engrenagens. Então foi revelado de uma forma muito aprofundada como funcionavam as coisas. E no entender do Ministério Público, e essa foi a resposta que nós damos a esse entendimento, é o oferecimento dessas denúncias, porque a prova da materialidade e indício suficiente de que essas pessoas denunciadas de alguma forma concorreram para esses crimes. A direção da EMURB era gulosa pelos recursos públicos. Inventaram a compra de 7 mil sacos de cimento, gastando 243 mil reais e mais 612 mil reais com a compra de madeira. A empresa CA Gotardo ajudou no esquema, cedendo as notas fiscais falsas. A Justiça acatou as denúncias e 12 pessoas que trabalhavam na EMURB e 13 empresários são réus, acusados de peculato, falsidade ideológica e organização criminosa. O Ministério Público ainda investiga onde o dinheiro desviado foi parar.
As pistas indicam compra de imóveis e bens como veículos, mas ele quer saber se também foi usado em campanha eleitoral.